dia a todos. Estamos dando início ao painel tributário da CCA. Hoje teremos matérias vinculadas à legislação estadual do Rio Grande do Sul e também legislação previdenciária. Eu sou Luiz Antônio dos Santos e começo tratando da parte estadual do Rio Grande do Sul. Depois o colega André Bock vai apresentar a parte previdenciária. São duas matérias estaduais. A primeira diz respeito ao diferencial de alíquota da Emenda Constitucional 87. Foi publicada, então, a regulamentação desse diferencial que estava sendo exigido por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o julgamento da ação pelo Supremo Tribunal Federal, considerando inconstitucional, por não haver lei complementar regulamentando a cobrança do diferencial de alíquota devido nas operações com não contribuintes do ICMS, o chamado DIFAL, imposto esse criado pela Emenda Constitucional 87 de 2015. Ela foi publicada, essa nova lei agora, né? Nova lei que altera a lei Candir, ela foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022. Esta lei traz no seu artigo 3º e a produção dos efeitos, né, condicionando, né, a observância da letra C do inciso 3º do artigo 150 da Constituição Federal. Mas traz uma dupla interpretação, ou seja, o prazo de 90 dias, contado a partir da data da sua publicação, portanto, publicado dia 5 de janeiro, então, seria o início da vigência a partir de 5 de abril de 2022, o princípio da noventena, ou respeitando o princípio da anterioridade anual, artigo 153b da Constituição Federal. Nesse caso, entraria em vigor em 1º de janeiro de 2023. A alteração foi aprovada em 20 de dezembro de 2021, através do projeto de lei complementar número 32, o PLP 32 de 2021. No entanto, a lei complementar 190, essa que foi publicada agora no dia 5, ela está aguardando a disciplina dos estados. E não é diferente do Rio Grande do Sul. Obviamente que, para as empresas de fora do estado, que venderem para não contribuintes do estado do Rio Grande do Sul, é que tem que observar as regras ditadas pelo Rio Grande do Sul. E o inverso é verdadeiro. O remetente do Rio Grande do Sul para os outros estados devem observar as regras estabelecidas por aqueles estados destinatários. Então, esta alteração, né, quanto a essa matéria do DIFAL, da Emenda Constitucional 87, ela é de suma importância para as operações interestaduais com mercadorias e prestação de serviço destinado a consumidor final não contribuinte localizados em cada estado, inclusive no Rio Grande do Sul, como eu expliquei. E assim, cada estado, então, deve promover as alterações necessárias em suas legislações, inclusive quanto aos efeitos da nova lei complementar. Importante cada empresa tomar uma posição com a orientação de um advogado tributarista para adotar a medida mais adequada a cada situação verificada nos respectivos estados destinatários das mercadorias. Por oportuno, informamos que temos conhecimento de que os postos de fronteira dos estados continuam exigindo a apresentação da GNRE relativa ao pagamento do diferencial de alíquota da Emenda Constitucional 8715. Então, esta alteração é de suma importância para as empresas que vendem a consumidor final, né? Portanto, não contribuintes, consumidores finais, localizados em outra unidade da federação, tanto faz ser na região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, a obrigação é a mesma. O que pode variar é o percentual do diferencial. No caso, saída do Rio Grande do Sul para um estado que
está nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, inclusive Espírito Santo. A alíquota interestadual é 7%. Para os estados que têm uma alíquota interna, nestas regiões com 18%, o diferencial é 11%. E a própria lei complementar está colocando que esse 11% deve ser calculado por dentro, tal como a regra matriz do imposto, do ICMS. Passamos então para a segunda alteração, e ela diz respeito ao regulamento do IPVA. Foi através do decreto 56.294, do dia 31 de dezembro de 2021, a segunda edição. Trata da isenção do ICMS para veículo automotor novo destinado à pessoa portadora de deficiência ou autista. A alteração é para explicar que, realmente, para que haja essa isenção, né, deve ser o veículo passível de aquisição sem benefício pelo público em geral. Quer dizer, se for um veículo específico, exclusivo, então não é vendido ao público em geral, pela nova regra, então estaria fora do benefício. Então, o benefício ele é de isenção para veículo automotor novo destinado a pessoas portadoras de deficiência ou autista, desde que esse veículo seja também oferecido para o público em geral, sem o benefício, obviamente. Tá? Isso então ficou estabelecido e regulado pelo livro 1, artigo 9º, inciso 40, nota 14. Eram essas as informações da área fiscal, vinculada ao ICMS e também do IPVA, do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir nesta oportunidade. A seguir, o colega André Bock vai tratar das alterações da legislação previdenciária. Um bom dia e uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Então, dando continuidade, eu vou tratar da legislação previdenciária. Então, nós tivemos muitas novidades nesse final de ano e início de 2022. Na virada do ano, o governo federal publicou a Lei 14.288, prorrogando até 31 de dezembro de 2023 o prazo referente à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que antes tinha por prazo final de validade o dia 31 de dezembro de 2021. Então foi bem na virada do ano, numa edição extra, o governo prorrogou esse prazo. Já estávamos todos ansiosos, aí tinha a notícia que iam prorrogar, mas só acabou sendo prorrogado mesmo bem no finalzinho do ano. Com isso, os setores já beneficiados pela desoneração da folha de salários poderão, por mais 2 anos, optar por substituir a contribuição previdenciária patronal de 20%, incidente sobre a folha de pagamento, pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta. No final do ano passado, também tivemos novidades em relação ao Cadastro Nacional de Obras. A Instrução Normativa número 2061 revogou a Instrução Normativa 1845 e trouxe novo disciplinamento sobre o Cadastro Nacional de Obras. Dentre as principais novas disposições, destacamos o fato de que a transferência de responsabilidade pela obra perante o Cadastro Nacional de Obras será admitida apenas para as obras iniciadas e cadastradas a partir do dia 1º de outubro de 2021. Para as obras iniciadas até o dia 30 de setembro de 2021, a alteração do responsável pela obra perante o Cadastro Nacional de Obras gera a obrigação de uma nova inscrição.
A transferência de responsabilidade deverá ser solicitada por meio de processo digital disponível no portal do ECAC, ao qual deverá ser juntado o instrumento jurídico ou contratual que lhe der causa. Também tivemos mudanças em relação ao perfil profissiográfico previdenciário. Através da portaria número 1010, publicada no finalzinho do ano também, foram promovidas as seguintes alterações na portaria número 313 de 2021, que trata do perfil profissiográfico previdenciário. A partir de 1º de janeiro de 2023, o PPP será emitido exclusivamente em meio eletrônico, a partir de informações constantes nos eventos de segurança e saúde do trabalho no E-Social, para os segurados das empresas obrigadas. O PPP em meio eletrônico corresponde ao histórico laboral do trabalhador a partir de 1º de janeiro de 2023. O PPP em meio físico não será aceito para a comprovação de direitos perante a Previdência Social para os períodos trabalhados a partir de 1º de janeiro de 2023. A partir da sua implantação, o PPP em meio eletrônico deverá ser preenchido para todos os segurados empregados, trabalhadores avulsos e cooperados vinculados à cooperativa de trabalho ou de produção, independentemente do ramo da atividade da empresa e da exposição a agentes nocivos. E, por fim, essa nova legislação também revogou o artigo 8º da Portaria 313, que havia fixado a data de 3 de janeiro de 2022 para que as empresas do Grupo 1 do E-Social passassem a emitir o PPP em meio eletrônico. Ainda em relação às novidades da legislação previdenciária, gostaria de informar que, através da resolução número 1347, o Conselho Nacional da Previdência Social consolidou as resoluções 1329 de 2017 e 1335 também de 2017, que disciplinavam o fator acidentário de prevenção, o FAP. Partindo para novidades do E-Social, informamos que foi publicada nota no portal do E-Social no início desse mês, comunicando que a recepção dos eventos S1200 da competência janeiro de 2022 está suspensa até que seja publicada a portaria governamental que reajusta as faixas salariais que definem as alíquotas de desconto previdenciário do segurado e o direito à percepção do salário-família para 2022. Tal medida se faz necessária porque o E-Social precisa da tabela de alíquotas atualizada para retornar os eventos de totalização, o S5001, para os empregadores. Já a transmissão dos eventos de desligamento, que é o S2299, e término do trabalho sem vínculo de emprego, S2399, não será bloqueada. No entanto, caso a portaria com as novas alíquotas seja publicada com vigência retroativa, o que é bastante provável, porque anualmente é feito dessa forma, caberá ao empregador realizar, antes do fechamento da folha de janeiro, a retificação dos eventos que já foram transmitidos, para considerar os valores devidos pelos empregados. Quanto à folha de pagamento de janeiro de 2022, nos módulos simplificados, incluindo doméstico, segurado especial e o MEI, informamos que, segundo essa nota publicada no portal do E-Social, essa será disponibilizada somente após a publicação da portaria com a nova tabela de descontos previdenciários. Eu gostaria de frisar que normalmente essa portaria ela é publicada no final da primeira quinzena de janeiro, né, do ano em vigência. Então, significa que ainda essa semana, possivelmente, essa portaria com a nova tabela de descontos do INSS deverá ser publicada. Ainda em relação ao E-Social,
informamos que em 30 de dezembro foram divulgadas as notas técnicas números 4 e 23, com ajustes nos layouts das versões 2.5 e 1.0 do E-Social, respectivamente. As alterações trazidas pelas notas técnicas terão diversas datas de implantação nos ambientes de produção restrita e de produção, conforme o respectivo evento do social. Essas notas técnicas já estão disponíveis no portal do E-Social. Então, recomendo que vocês verifiquem se essas mudanças publicadas nessas notas técnicas afetam a sua empresa. Também foi publicado no início desse mês a Portaria Interministerial número 3, que trouxe novo disciplinamento à forma de apresentação ao E-Social pelo segurado especial, especialmente em relação às informações pertinentes ao registro dos trabalhadores e aos fatos geradores, a base de cálculo e os valores dos tributos e das contribuições previdenciárias ao FGTS do empregador segurado especial. Cabe registrar que o segurado especial é a pessoa física que individualmente e em regime de economia ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, explore atividade agropecuária em área contínua ou não de até 4 módulos fiscais. Também temos os casos dos seringueiros e pescadores artesanais, que também são considerados segurados especiais. Em relação ao Fundo de Garantia, nós tivemos a aprovação por parte do Conselho Curador do FGTS, da alocação de recursos para o custeio dos serviços necessários para a implantação e produção do sistema FGTS digital. A previsão é de que o sistema entre em produção limitada a partir do meio deste ano e seja lançado em outubro de 2022. Entre os principais objetivos do FGTS digital estão a emissão das guias do FGTS a partir das declarações ao E-Social. Também a utilização do Pix como forma de pagamento do Fundo de Garantia e a apuração da inadimplência de forma eletrônica. Então, nós podemos já esperar ainda para esse ano uma nova forma de recolhimento de E-Social e possivelmente que irá substituir a GFIP, né? O que possivelmente dispensará mais essa obrigação para as empresas, né? Dentre outras que o E-Social já dispensou também. Tivemos também, com relação ao Fundo de Garantia, a publicação da circular Caixa número 968, que foi divulgada, que divulgou, no caso, a atualização do manual de orientações de recolhimentos mensais e rescisórios ao FGTS e das contribuições sociais, né, que são as contribuições previdenciárias, dispondo sobre procedimentos pertinentes à arrecadação do FGTS. A versão 14, que é a versão que foi publicada, já está disponibilizada no site da Caixa Econômica Federal, na opção Downloads, no tópico FGTS, Manuais e Cartilhas Operacionais. Depois tivemos, no final do ano passado e no início desse ano agora, a publicação do Salário Mínimo Nacional e, no final do ano passado, saiu a publicação do Piso Salarial do Rio Grande do Sul, tá? Então, o novo Salário Mínimo Nacional, publicado nesse ano, né, que vigora a partir de 1º de janeiro, tem o valor de R$ 1.212. Já o piso salarial do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a Lei 15.768, publicada no final do ano passado, determinou que o piso passa a variar de R$ 1.305,56 a R$ 1.654,50. Como essa lei do Estado do Rio Grande do Sul produz seus efeitos retroativamente,
a partir de 1º de fevereiro de 2021, é importante que os empregadores verifiquem se há diferenças salariais a pagar, porque, se for o caso, precisarão complementar esses valores aos empregados. Lembramos que essa lei do Estado do Rio Grande do Sul, que trouxe o novo piso salarial, não se aplica aos empregados que têm piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo. Já a Receita Federal disponibilizou em seu site os programas para 2022 da DIRF, de ganhos de capital, e do livro Caixa da Atividade Rural, que é o livro Caixa, né, que é um livro auxiliar do imposto de renda para os produtores rurais. Tanto o programa gerador da DIRF 2022, quanto o programa Livro Caixa da Atividade Rural e o programa Ganhos de Capital 2022 já estão disponíveis para baixa no site da Receita Federal. A DIRF 2022 deverá ser apresentada até o dia 28 de fevereiro. E também o Perguntas e Respostas da DIRF 2022 já está disponível no site da Receita Federal. Então, quem for trabalhar já agora a partir desse momento, já está disponível então o programa e o Perguntas e Respostas da DIRF 2022. Também, se tratando de Receita Federal, informo que a Receita atualizou o serviço de consulta sobre a interpretação da legislação, permitindo que, a partir de agora, a abertura de consulta seja feita diretamente pelo contribuinte no ECAC, via processo digital. Esse serviço consiste em formalizar o processo de consulta para esclarecer dúvidas quanto à interpretação de determinado dispositivo da legislação tributária e aduaneira, relativo aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, e sobre classificação de serviços intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio. Também tivemos uma alteração pela Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, prorrogando para o dia 1º de agosto de 2022 o prazo para efetuar pedidos de parcelamento com os valores mínimos atuais, que são de R$ 100 para dívidas de pessoa física, inclusive referentes a obras de construção civil, e R$ 500 para dívidas de pessoas jurídicas e R$ 10 no parcelamento para empresas em recuperação judicial. Também na virada do ano, o governo federal, através da portaria conjunta número 103, modificou as regras para emissão e liberação da emissão de certidões de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. A partir de janeiro de 2022, as certidões negativas de débito e positivas com efeitos de negativa de débitos deverão ser emitidas exclusivamente pela internet. Nos casos em que não for possível emitir a certidão automaticamente pelo site da Receita Federal ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o pedido de liberação de certidão acompanhado da comprovação da solução das pendências impeditivas deverá ser protocolado exclusivamente pela internet via processo digital, disponível no portal de serviços da Receita Federal no ECAC. Por fim, gostaria de comentar que a Receita Federal, através da solução de consulta número 209, trouxe um posicionamento no mínimo polêmico acerca da incidência do imposto de renda. Segundo esclareceu na consulta, o abono pecuniário de férias tem a sua tributação pelo imposto de renda afastada em decorrência da jurisprudência pacífica no Superior Tribunal da Justiça, reconhecida pelo ato declaratório número 6 de 2006. Até aí, nenhuma novidade, né? Isso já é tratado pelas empresas e bastante assimilado. A polêmica que trouxe essa solução de consulta
está no esclarecimento da Receita Federal quanto à incidência do imposto de renda na fonte sobre o terço constitucional incidente sobre esse abono pecuniário. Segundo a solução de consulta, o terço constitucional das férias relativo ao abono pecuniário, pago no curso do contrato de trabalho, deve ser tributado pelo imposto de renda. Esse é um posicionamento que certamente será bastante debatido, né, e em muitos casos contestado, já que o princípio geral da tributação é que o acessório acompanha o principal. Logo, se o abono pecuniário é isento da incidência do imposto de renda na fonte, o seu terço constitucional de férias também seria, né? Então, é uma questão que se tornou e tem se tornado no meio, né, bastante conversada e discutida. Nós temos recebido muitas consultas e o que nós podemos informar, né, é que é uma solução de consulta isolada, né, da Receita Federal e que ainda vai ter um desdobramento a respeito desse assunto. Vamos ficar atentos aí nas próximas decisões e deliberações. Com isso, concluímos as novidades que gostaríamos de transmitir a todos nessa semana. Aproveito para convidá-los a acessar o nosso Instagram e seguir a CCA Bernardon para ficarem por dentro das novidades da legislação tributária. Desejo a todos uma ótima semana.